Ei pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a ideia é eu estudar todos os dias e compartilhar com vocês aqui os meus estudos. Confesso que ultimamente não tenho conseguido ter essa disciplina toda, mas desafios vêm quando a gente começa a se comprometer com o Evangelho, faz parte. Mas o meu intuito aqui é aprender e ter esse compromisso de estudar diariamente e eu compartilho com vocês, não como a dona da razão, eu sempre vou estar interpretando aqui de acordo com a minha bagagem, e às vezes o que eu penso está certo, o que vocês pensam pode ser completamente diferente do que eu penso e também está certo. E a ideia não é que ser a dona da razão, mas procurar estudar, refletir, raciocinar sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, sobre essas leis que nos regem, as leis espirituais, mas principalmente sobre reforma íntima, evolução moral, o que é que a gente está fazendo aqui, como é que a gente pode melhorar, quais são os recursos que a gente tem. Que todo mundo está evoluindo aqui na Terra, querendo ou não, estamos evoluindo. Mas alguns evoluem através do amor, outros evoluem através do rigor. E Jesus foi claro, orai e vigiai, amai dos instruídos. Então, o caminho é esse, é estudar, é se instruir, é estar em contato com o conteúdo edificante, e procurar ser melhor a cada dia, não melhor que o outro, melhor que ontem, tendo consciência das nossas sombras, das nossas falhas, procurar sublimá-las, não ter medo daquilo que a gente vai encontrar dentro de nós, que às vezes assusta, a gente não quer enxergar, mas procurar trabalhar para que a gente se aperfeiçoe sempre. E um pouquinho de egoísmo que a gente deixar de ter, um pouquinho de orgulho que a gente deixar de ter, já é um pouquinho que o mundo vai ficar menos egoísta, menos orgulhoso. Então, esse trabalho de tirar essas cascas da personalidade que a gente tem e que vai precisar ainda de milênios para tirar tudo, mas que a gente comece a fazer o trabalho o quanto antes. Então, hoje eu vou estar lendo para a gente um texto do livro Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles. Esse livro aqui é Reforma Íntima na Veia. Maravilhoso, mas não tapa na cara a cada texto. E a lição de hoje é a lição 27, benefícios defluentes da oração. Gente, orar é bom demais. Envio de energia harmônica. Vai igual uma seta para a pessoa que a gente está orando. O Papa Francisco é que fala, se você ore, e se por acaso você sentir alguma dúvida que a oração funciona ou não tem importância, continua orando. A gente vai ver o resultado lá na frente. Uma eficiente maneira de conseguir a ligação entre a criatura e o Pai Criador é a oração ungida de sentimentos nobres. A emissão da onda mental dirigida a Deus com vigor e humildade vence os espaços infinitos e é captada pelo genitor celeste, que a responde, utilizando-se de idêntica vibração, que é recebida de imediato. Em qualquer vibração que a gente manda para o universo, manda para o Pai, ele responde, mandando uma vibração idêntica para nós. Então, é aquele ditado, tudo que vai e volta, é a lei do retorno, é porque o que a gente manda para o universo volta para a gente. Então, se a gente manda uma oração para alguém, vai voltar coisa boa para nós. Não são as palavras que vestem o pensamento, muitas vezes desnecessárias, que significam algo, se por acaso o sentimento de amor não as acompanhar. Às vezes a gente não precisa de palavras para orar, basta um pensamento bom, pedir, Deus abençoe aquela pessoa, imaginar a pessoa bem. Quer ver uma coisa que as pessoas fazem, que é muito uma oração invertida? Ficar imaginando coisa ruim da pessoa, ficar inventando problema para a pessoa, ficar reclamando. Ele está mandando essa energia para a pessoa. Às vezes a vida da pessoa está bem, o outro está assim, não, estou preocupado com o fulano, estou preocupado com o ciclano. Está mandando uma energia desarmônica para a pessoa. Se está preocupado com alguém, não fica falando, manda uma oração, pede a Deus para que abençoe aquela pessoa, para que ilumine, e deixa Deus agir. Mais importante do que as formas e as fórmulas convencionais são a intenção, o conteúdo intrínseco de que se constitui a prece. Não será, portanto, pelo muito orar, repetindo palavras de contínuo, mas pelo bem orar, que a prece propicia benefícios inimagináveis, favorecendo a criatura com recursos desconhecidos e poderosos. A prece é muito poderosa, gente. Tem uma pesquisa
foi feita de pessoas hospitalizadas que recebem preces e outras que não recebem preces. Essas que recebem preces, elas se curaram muito mais rápido. Dentro do hospital, pessoas que estavam alimentadas dentro do hospital. As que recebiam preces se curavam bem mais rápido. E quantas curas milagrosas as pessoas já não houveram. Nossa, eu acompanho o canal do Bispo Bruno Leonardo, e lá ele sempre coloca o testemunho das pessoas. É impressionante a quantidade de pessoas dando testemunho de cura de doença mesmo, só pelo poder da prece. Isso sem contar as outras questões materiais. Então, assim, a oração é muito poderosa. Pensa-se invariavelmente que a função da prece é de peditório, tendo-se em vista as necessidades reais e as imaginárias, rogando-se auxílios e soluções para os desafios existenciais, que fazem parte do processo de crescimento moral e espiritual a que todos são submetidos. Em razão desse conceito equivocado, ora-se apenas quando as dores e as dificuldades ameaçam, quando o indivíduo sente-se destituído de recursos para os inevitáveis enfrentamentos do dia a dia. A pessoa erra a vida inteira, aí tem que assumir as consequências dos seus erros, aí bate aquele desespero e faz os 5 minutos da prece. Então, assim, orar é conversar com Deus, é agradecer, é pedir. A prece, ela tem 3 momentos, a oração. Ela tem o louvor, ela tem o pedido e ela tem o agradecimento. A gente tem que pedir, mas tem que lembrar de agradecer também. Não é lembrar de Deus só quando o bicho pega do nosso lado, não. Certamente que se deve fazê-lo nas situações penosas e aflitivas. No entanto, não somente nessas conjunturas, mas nas diferentes circunstâncias experimentadas durante a vilegiatura carnal, assim como depois dela. Desencarnado também tem que rezar, tá? A prece para os desencarnados faz eles estarem aptos a receber auxílio, quando a prece é feita de verdade com o coração. Às vezes a pessoa, um amigo espiritual, alguém querido está lá tentando ajudar um espírito que está no umbral há anos, só que a pessoa está com a vibração tão baixa que ela fica inacessível ao auxílio do espírito amigo. No livro Nosso Lar, André Luiz fala que ele ficou anos no umbral. E o dia que ele se lembrou de fazer uma prece, imediatamente ele foi socorrido. E aí ele falou, não é que nós nunca lembramos de você, é que você não conseguia nos ver. A partir do momento que você fez a prece, você conseguiu nos acessar. A prece não irá resolver os dilemas, os problemas, os desesperos. Revestida, porém, de unção, produz uma real ligação entre o orante e o Senhor da vida, na qual, de imediato, se oferirá bem-estar, inspiração para encontrar soluções, reforço de energia, de modo que esses recursos contribuirão para o equacionamento da dificuldade e do desafio evolutivo. É justo que a prece por si mesma não solucione os problemas humanos, o que redundaria em prejuízo moral àquele que ora, porquanto esse necessita de lutar, a fim de aprender e conquistar o infinito. Prece não é milagre, as pessoas pedindo milagres, pedindo que Deus faça a parte que compete a elas. Deus ajuda, Deus faz 50%, dá todos os recursos, mas a gente se vem um desafio para nós é porque nós somos capazes de superá-lo e tem um aprendizado nesse desafio. Então, superar o desafio é por nossa conta. A gente pode ser inspirado, a gente pode ser orientado, a gente pode vir em inúmeras formas, pode aparecer uma pessoa no nosso caminho, inúmeras formas para nos auxiliar, mas a gente tem que fazer por conta própria, a gente tem que aprender a lição, por isso que vem o desafio. É justo que a prece por si mesma não solucione os problemas. Isso porque as leis funcionam em caráter de elevação, ensejando a promoção do espírito, que deve passar pelas experiências que elege, mediante os atos praticados, deles retirando os benefícios que os caracterizam. A gente passa pelo desafio e não se iluda, a gente pediu para passar pelos desafios antes de vir para a Terra. Gostando ou não. A nossa consciência cobra da gente muita coisa. Então, às vezes vem um desafio, a gente fica revoltado com Deus, e aí, quando volta lá para o lado de lá, caramba, foi eu que pedi para passar por isso e muito mais. Porque a gente tem essa necessidade de se refazer com a lei divina. Quando erra, projeta para o futuro o processo de recuperação, que surgirá em forma de pesadelo
e de dor reeducativas. Noutras vezes, a necessidade de libertar-se do primarismo e das fixações mórbidas que remanescem através da fieira das reencarnações impõe-lhe enfrentamentos aflitivos e dolorosos. Libertar-se da injunção penosa é o caminho para novos empreendimentos iluminativos, após palmilhar a senda dos espinhos e pedrouços que foram deixados anteriormente. Então, para a gente seguir em frente, primeiro a gente tem que se reparar com o passado. E não se enganem, a gente foi criado simples e ignorante. Nós temos tantos débitos no nosso passado que eles permitem que a gente se lembre só das 3 últimas encarnações, 4 últimas, porque a gente não daria conta de lidar com todo o mal que a gente já fez. Já evoluímos muito, é só lembrar, 2000 anos atrás, na época de Jesus, o tanto que as pessoas não eram bárbaras. As mulheres adúlteras, elas eram apedrejadas. Já evoluímos bastante, a gente ainda vê muita atrocidade, mas o fato é que a gente melhorou, precisamos melhorar muito. Como humanidade, a gente está atrasada, mas já evoluímos bastante. Será que a gente vai dar conta de lembrar do que nós fizemos quando nós ainda éramos espíritos brutos, endurecidos, ignorantes? E nós vamos ter que nos reparar com a lei divina por tudo que a gente fez. Só que a lei divina é tão boa e tão justa que a gente pode pagar fazendo bem. A gente não precisa ser só sofrendo. A gente pode se reparar fazendo bem para as outras pessoas. A prece nessa circunstância torna-se recurso imperativo para que sejam encontrados os instrumentos hábeis para a iluminação, entre os quais o discernimento, para bem utilizar os mais eficientes, aqueles que facultem a transformação do esforço em êxito. Robustecido pelo vigor que recebe de Deus através da oração, o espírito consegue vencer os impedimentos e descobre novos mecanismos de reparação, aprendendo a não mais delinquir. Eu acho esse livro da Joana tão lindo. Ele é pesado. Ele não passa pano, mas ele fala tanta coisa bacana. A prece é a linguagem que faculta a comunhão mental com o sumo bem, em contínuo fluxo de amor. Orando, é possível esquecer-se o fator desgastante e fugitivo, em razão da sintonia com as faixas vibratórias mais elevadas, nas quais operam os mentores da humanidade. Então, quando a gente reza, quando a gente ora, né? A gente eleva a nossa vibração. Os nossos mentores, eles tentam abaixar o máximo para chegar na nossa vibração, porque a vibração da Terra é muito pesada, por mais iluminado que seja o espírito. Eles tentam abaixar o máximo, mas a gente tem que fazer o nosso esforço de se elevar para poder ouvi-los. Orando, é possível esquecer-se o fator de... À medida que o pensamento e a emoção canalizam a aspiração do amor, da saúde e da paz na direção da verdade, de imediato alcança a sintonia com as forças da vida, transformando-se em sensação de harmonia e de indizível felicidade. Desacostumado ao clima de paz que advém da prece, o orante deixa-se arrastar pelas ondas de alegria que o tomam, superando os conflitos que o aturdem, levando-o ao desespero. As criaturas comunicam-se umas com as outras através da linguagem verbal e escrita, do gestual, pelos recursos externos que têm à disposição. O espírito necessita somente da emissão do pensamento. Basta um pensamento. O nosso pensamento tem cheiro. Já imaginou a quantidade de coisas que a gente pensa o tempo inteiro? Quando a gente está pensando mal de alguém, quando a gente está com raiva de alguém, qual é o cheiro que os nossos pensamentos não terão? Em compensação, se a gente está feliz, se a gente está mandando energia boa para o outro, mandando uma prece, perfume. A gente tem cheiro, o nosso pensamento com cheiro de rosa. Então, aqui nós precisamos da comunicação para se expressar. Para o espírito basta um pensamento. O espírito necessita somente da emissão do pensamento, que deve ser saudável, a fim de sincronizar com a mente divina, espalhada no universo, estabelecendo-se a verdadeira identificação. Quando te dispuseres a orar, cria primeiro o clima favorável e indispensável à comunhão com Deus. Não adianta a gente orar em desespero. A gente não vai conseguir sintonizar nada. A situação pode estar difícil, mas respira fundo 3 vezes. Tenta se acalmar para que a prece realmente eleve a vibração, para que a gente possa alcançar. Porque se a gente rezar em desespero, ai meu Deus, e aquele desespero chorando,
não vai atrair bons espíritos, não vai mandar boas energias. A vibração que a gente está emitindo é de desespero. A fé, orar é entrega, é conversar com Deus. Então, quando te dispuseres a orar, cria primeiro o clima favorável, indispensável à comunhão com Deus. Não sou eu que estou falando, é a Joana. Não será de improviso que o conseguirás. Torna-se necessária uma mudança de atitude emocional e mental, a fim de que te concentres no objetivo e emitas o pensamento de maneira segura, simples, sem soberba nem presunção. Se recorres aos espíritos nobres orando para que sejam intermediários dos seus sentimentos, sintoniza na sua faixa vibratória e serás sustentado por vigorosas energias que te tranquilizarão. Se busca Jesus ou sua Mãe Santíssima, torna-se imprescindível que anules, quanto possível, o rol de queixas e de reclamações íntimas mal-humoradas, de maneira que haja entre ti e eles uma sincronia da identificação de propósito. Não adianta a gente ficar resmungando, reclamando, falando com Jesus, a gente não vai estar em sintonia com ele. É certo que se deve orar em qualquer situação ou ocorrência grave. Todavia, passada a angústia ou desalinho no momento afligente, refaze o caminho da emoção, orando em paz. A prece não te evitará os sofrimentos, não impedirá que experimentes os testemunhos da reparação, mas te facultará melhor enfrentá-los e superá-los com alegria e gratidão. A prece pode ser comparada a uma ponte de energia luminosa, ligando a margem do ser para o pico, ao sublime mundo dos seres longínquos. Ai, que lindo! Aprende a transitar por ela com tal naturalidade que, depois de algum tempo, a tua existência será transformada em uma contínua e eficiente oração. Os nossos atos são a nossa oração. Os nossos pensamentos, a gente está o tempo inteiro pensando coisa boa, mandando coisa boa, a gente vai estar o tempo inteiro em prece. A prece não é uma formulação de palavras, é a vibração do pensamento que a gente emite, do sentimento que a gente emite. Se dentro de nós tiver pensamentos e sentimentos bons, o tempo inteiro, ou pelo menos a maior parte do tempo, a gente vai estar o tempo inteiro em prece. A palavra é necessária para a nossa linguagem, para que a gente compreenda, é um código. O pensamento é um código muito mais elaborado, tem muitos pensamentos e sentimentos que a nossa linguagem não consegue expressar, é pobre. Por exemplo, vai tentar definir o que é saudade, cada um tem a sua definição, mas por si só não é uma palavra que tem uma definição. A nossa linguagem é pobre diante da riqueza dos nossos sentimentos e pensamentos. Praticada a ação, será inevitável a reação correspondente. Consciente dessa lei de causalidade, age com inteireza moral, sempre corretamente, atirando para a frente, para o futuro, os resultados que inevitavelmente advirão. Na condição de mecanismo de apoio para os acontecimentos e de estímulo para os cometimentos, usa a oração como hábito de banhar-te nas sublimes ondas do oceano do amor divino. E vencerás com galhardia as provas e as expiações do teu roteiro de elevação. Recado dos espíritos, orem e a prece. Se tiveres pés do tamanho de um grão de mostarda, moverá aquela montanha dali para colar. Então, nós é que somos ainda homens de muito pouca fé. E a oração, a gente precisa aprender a orar. Não é repetir palavras. É claro que essas palavras elas têm um poder, elas têm um significado, mas aquela prece que mais atinge os seus objetivos é conversar, entregar o coração para Deus. É essa entrega, essa confiança. É enxergar Deus como nosso melhor amigo e que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam a nossa verdadeira oração. Então é isso. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem. Aqui eu falo o que eu penso, o que eu entendo. Não estou necessariamente certo. Aceito opiniões contrárias, ou acho que tudo é válido. A gente está aqui para aprender. Mas que a prece é um recurso poderosíssimo e facílimo de fazer. Às vezes a gente está com raiva de alguém, a gente não consegue perdoar a pessoa, a gente não quer que a pessoa chegue perto da gente, mas a gente consegue fazer uma prece. Olha só, a gente consegue fazer algo de bom pela pessoa. Então, a prece é um recurso muito simples, como todo mundo espiritual, e muito poderoso. E que a gente tem que usar e abusar desse recurso, porque isso nos torna pessoas melhores também.
Então é isso, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Beijo! Amo vocês!